O som dos sinos da igreja ecoava no ar, marcando o fim da cerimônia. Samantha ajustou o chapéu preto na cabeça, tentando conter as lágrimas que insistiam em sair. Na primeira fila, observava o caixão de sua tia Creusa descer lentamente à terra. Ao lado dela, Brito, o marido de Creusa, mantinha a cabeça baixa, as mãos tremendo levemente enquanto segurava o programa da cerimônia. À primeira vista, parecia um homem devastado pela perda da esposa, mas Samantha o conhecia bem. Ela sabia que algo não estava certo. Enquanto todos se despediam, Brito se aproximou de Samantha e colocou a mão em seu ombro, com um sorriso forçado. Creusa sempre teve muito apreço por você, Samantha. Ela gostaria que você fizesse parte de seu legado. As palavras de Brito pareciam vazias, e Samantha percebeu. Ela concordou em silêncio, observando Brito se afastar até o carro, seguido de perto por Neia, uma mulher jovem que estava sempre ao seu lado. Talvez perto demais. Samantha suspirou e começou a caminhar em direção ao carro. Enquanto se afastava do cemitério, sua mente não parava de pensar no comportamento de Brito. Nos últimos meses de vida de Creusa, Samantha notou uma mudança no relacionamento da tia com o marido. Creusa, uma mulher forte e decidida, sempre confiou no marido para cuidar dos negócios, mas algo mudou em seus últimos dias. Ela começou a se tornar mais reservada, mais desconfiada. Naquela tarde, após o funeral, Samantha decidiu ir até a casa de Creusa. O eco dos seus saltos ressoava no longo corredor da mansão. Tudo parecia diferente, o ar estava carregado de uma tensão invisível. Samantha foi até o escritório de Creusa, um lugar que sempre admirou pela ordem e organização. Ao entrar, encontrou exatamente como se lembrava, mas algo chamou sua atenção. Um pequeno envelope com seu nome estava sobre a mesa de madeira escura. Ela o abriu com as mãos trêmulas e encontrou uma carta de sua tia. Samantha, se você está lendo isso, significa que já não estou mais aqui? Há coisas que não pude te dizer em vida, mas precisa saber que Brito não é quem aparenta ser. Tome cuidado com ele. Minha morte não foi um acidente. A respiração de Samantha acelerou, sua mente começou a trabalhar a toda velocidade, revendo cada interação, cada detalhe que passou despercebido. O que está fazendo aqui? A voz grave de Brito ecoou no ambiente, interrompendo seus pensamentos. Samantha se virou rapidamente, escondendo a carta no bolso. Nada, só recordando minha tia, respondeu Samantha, mantendo a calma enquanto olhava para Brito, que a observava com olhos desprovidos de qualquer emoção genuína. É melhor você ir embora, Samantha. Esse não é mais seu lugar, sugeriu Brito, em um tom suave, mas carregado de uma ameaça sutil. Samantha concordou, fingindo conformidade, mas algo dentro dela já havia mudado. Enquanto saía da mansão, sua mente ainda processava a carta da tia e o que aquilo poderia significar. Ela precisava descobrir o que realmente aconteceu com Creusa e por que Brito estava tão interessado em se livrar dela tão rapidamente. A primeira centelha de dúvida havia sido acesa, e Samantha estava disposta a descobrir a verdade, custasse o que custasse. O capítulo termina com Samantha dirigindo por uma estrada escura, o envelope com a carta da tia firmemente apertado em sua mão. Ela sabia que estava entrando em um jogo perigoso, um que poderia colocar em risco não apenas sua vida, mas tudo que sua tia havia construído. Samantha não conseguia parar de pensar na carta de sua tia enquanto dirigia pela cidade. Cada palavra lida ecoava em sua mente, e uma sensação de urgência a dominava. Algo não estava certo, e ela sabia disso. A advertência de Creusa sobre Brito a mantinha alerta. O que ela não esperava era o que estava prestes a descobrir. Em sua pequena e aconchegante casa, Samantha serviu uma xícara de café, tentando organizar os pensamentos. Pegou o envelope do bolso e o colocou sobre a mesa, observando-o como se fosse uma bomba relógio. Sabia que precisava investigar mais, mas por onde começar? O que sua tia quis dizer ao afirmar que sua morte não foi um acidente?
O som da campainha tirou dos pensamentos. Era sua amiga Andressa, uma advogada que conheceu na universidade. Andressa era a pessoa em quem Samantha mais confiava. Depois de contar o que leu na carta, Andressa olhou seriamente. Tem certeza de que quer investigar isso, Samantha? Se o que sua tia escreveu é verdade, você pode estar em perigo. Brito é um homem poderoso, e se ele está por trás disso, não será fácil, comentou Andressa. Enquanto tomava um gole de café, Samantha disse: Eu sei, mas não posso ficar de braços cruzados. Minha tia não merece que sua morte caia no esquecimento. Algo nisso tudo não faz sentido, e eu vou descobrir o que foi, respondeu com determinação. Samantha decidiu começar revisando os relatórios médicos de sua tia, Creusa. Ela havia estado doente durante meses antes de falecer, mas os médicos nunca conseguiram determinar com precisão quem enfraqueceu tanto. Com a ajuda de Andressa, elas conseguiram acessar uma cópia do prontuário médico. O que encontraram foi alarmante, uma combinação de sintomas que coincidia com envenenamento lento. Mais determinada do que nunca, Samantha começou a investigar que tipo de veneno poderia ter causado aquela longa agonia. Após dias de busca, encontrou algo que se encaixava, um veneno raro e difícil de detectar em exames médicos convencionais, que causava uma fraqueza progressiva nos órgãos, sem deixar rastros claros. Isso não é normal. Olha, os sintomas desse veneno são exatamente o que minha tia sofreu. Ela foi envenenada, exclamou Samantha, mostrando as anotações para sua amiga. Se o que você diz é verdade, então alguém precisava administrar o veneno aos poucos, comentou Andressa, franzindo a testa enquanto revisava a informação. Samantha concordou, suas mãos tremiam levemente. Apenas 2 pessoas estiveram próximas de Creusa nos últimos meses, Brito e Neia, a assistente de Brito. Não me diga que você acha que, e perguntou Andressa, surpresa. Samantha suspirou profundamente. Eu a vi sempre perto dele, perto demais. Algo me diz que ela não é só uma assistente. E se eles estavam envolvidos, então tudo o que minha tia suspeitava sobre Brito é verdade. O que você vai fazer agora? Perguntou Andressa, preocupada com o rumo da investigação. Vou confrontá-los, mas preciso de mais provas, afirmou Samantha, decidida a seguir até o fim. Samantha decidiu visitar a casa de sua tia, onde não voltava desde o funeral. Enquanto caminhava pelos corredores, algo incomodou. Todos os frascos de medicamentos que Creusa usava ainda estavam lá, cuidadosamente organizados em uma prateleira. Algo não fazia sentido. Se Creusa havia falecido, por que ninguém havia retirado suas coisas? A menos que alguém não quisesse que isso acontecesse. Ao revisar os frascos, ela notou que alguns tinham um líquido ligeiramente mais escuro que o normal, estavam alterados. Ela decidiu pegar uma amostra para análise. 2 dias depois, os resultados confirmaram seus piores temores, os medicamentos estavam misturados com pequenas doses do veneno que Samantha investigara. Com essa nova prova em mãos, Samantha sabia que precisava agir rápido. Decidiu confrontar Neia primeiro, acreditando que seria mais fácil de lidar do que Brito. Ela encontrou em um café elegante no centro da cidade e, sem perder tempo, sentou-se em frente a ela. Você sabe que Creusa foi envenenada, não sabe? Começou Samantha, observando Neia se tensionar imediatamente. Do que você está falando? Respondeu Neia, tentando manter a calma. Os medicamentos, nós os analisamos, estavam contaminados com um veneno raro. Eu sei que você e Brito estavam por trás disso, disse Samantha com frieza, inclinando-se um pouco mais. Neia riu nervosamente. Isso é ridículo, você está louca, Samantha, não tem provas. Te garanto que tenho mais provas do que você imagina. E isso é só o começo. Recomendo que você fale antes que a polícia o faça, respondeu Samantha, confiante de que a pressão começaria a surtir efeito. Nervosa, Neia saiu do café sem olhar para trás.
Samantha sabia que havia plantado uma semente de medo nela. Estava perto de descobrir toda a verdade, mas precisava seguir seus passos com cautela. O que ela não sabia era que tanto Neia quanto Brito haviam começado a suspeitar que Samantha estava por trás da investigação e não pretendiam ficar de braços cruzados. Samantha saiu do café com uma sensação de inquietude. A confrontação com Neia lhe deu uma certeza, estava cada vez mais perto de descobrir a verdade. Mas algo dentro dela mantinha alerta, pois sabia que a situação era mais perigosa do que aparentava. Enquanto caminhava em direção ao carro, Samantha sentiu que estava sendo observada. Olhou ao redor, mas as ruas estavam tranquilas. Entrou no carro e partiu, sem saber que alguém estava seguindo cada um de seus movimentos. Enquanto isso, em um escritório elegante no centro, Brito e Neia se reuniam em particular. A expressão de Neia era de preocupação, enquanto Brito, frio e calculista, caminhava de um lado para o outro. Precisamos fazer algo, Brito. Samantha está perto demais. Não podemos arriscar que ela descubra o que realmente aconteceu com Creusa, disse Neia, com a voz tremendo levemente. Brito parou e olhou com os olhos semicerrados. Não se preocupe, eu já pensei nisso. Se Samantha continuar investigando, não teremos outra opção. Vamos fazer com que ela sofra um acidente. Ninguém suspeitará. Enquanto isso, Samantha dirigia pela estrada a caminho de casa, sem perceber que seu carro havia sido sabotado. A frieza de Brito e Neia alcançaram um novo nível, ambos haviam pago a um mecânico para manipular os freios do carro de Samantha, garantindo que, no momento certo, eles falhassem, levando-a direto ao desastre. Sem saber disso, Andressa, sua amiga advogada, começara a suspeitar dos movimentos de Brito e Neia. Seu instinto lhe dizia que algo estava errado. Ela tentou ligar para Samantha, mas não obteve resposta. Decidiu então segui-la pela estrada, esperando poder avisá-la de que algo estava muito errado. Preciso encontrá-la antes que seja tarde demais, murmurou Andressa enquanto pisava no acelerador. Andressa avistou o carro de Samantha ao longe, mas, antes que pudesse alcançá-lo, viu o carro começar a desviar bruscamente para a beira da estrada. Não, Samantha, gritou Andressa, desesperada, enquanto viu o carro da amiga perder o controle e sair da pista, em direção a um barranco. Samantha sentiu o volante endurecer, e os freios não respondiam. Tentou controlar o carro, mas não teve sucesso. O carro derrapou na Brito e, em questão de segundos, saiu da estrada, capotando e colidindo contra uma árvore. Tudo ficou embaçado para Samantha enquanto o carro girava, até finalmente parar. Todo o seu corpo doía, mas ela estava viva. Mal conseguia mover os dedos, mas sabia que precisava sair dali antes que fosse tarde demais. O cheiro de gasolina preencheu o ar, e ela sabia que, a qualquer momento, tudo poderia explodir. Andressa chegou ao local do acidente e viu o carro capotado. Sem pensar, correu em direção ao veículo. Samantha, resista, já estou indo, gritou, com a voz trêmula de medo. Ao chegar ao carro, viu Samantha desmaiada, mas respirando. Com esforço, Andressa conseguiu abrir a porta e arrastá-la para fora do carro, pouco antes de ele começar a pegar fogo. Elas se afastaram rapidamente do carro em chamas, e Andressa decidiu que não podiam ficar ali. Sabia que Brito e Neia não parariam até que Samantha estivesse fora do caminho. Vamos, Samantha. Vou te levar para um lugar seguro, murmurou Andressa enquanto ajudava a se levantar e a colocava no próprio carro. Andressa dirigiu por horas em uma estrada secundária, certificando-se de que ninguém a seguia. Finalmente, chegaram a uma pequena cabana isolada na floresta, um lugar que Andressa alugava para passar os fins de semana, mas que agora se tornaria o refúgio de Samantha. Enquanto acendia a lareira e cuidava dos ferimentos da amiga, Andressa soube que esse era apenas o começo. Brito e Neia não parariam até garantir que Samantha não pudesse falar. O perigo espreitava, mas, por ora, estavam seguras.
Samantha abriu os olhos lentamente e se encontrou em um lugar desconhecido. Andressa, ao seu lado, a tranquilizou. Você está segura aqui, mas precisamos ser cautelosas. Eles não vão parar, Samantha. Sabiam o que faziam quando sabotaram seu carro. Samantha, ainda fraca, concordou. Sabia que o que estava por vir seria mais perigoso do que jamais imaginara, e agora sua própria vida estava em jogo. Andressa olhou pela janela da cabana, sabendo que, naquele momento, o futuro de Samantha estava em suas mãos. Andressa andava de um lado para o outro na pequena cabana, seus pensamentos se embaralhando enquanto pensava em como expor Brito e Nea por tudo o que haviam feito. Samantha, embora ainda fraca, observava do sofá, sua mente já mais clara, mas seu corpo ainda com as sequelas do acidente. Determinada a desmontar o plano de Brito e Nea, Andressa começou a fazer ligações, buscando antigos colegas que trabalhavam no sistema judicial, pedindo favores, pouco a pouco, juntando as peças do quebra-cabeça. Sabia que precisava ser astuta, uma denúncia sem provas sólidas os deixaria escapar, e Brito era influente o suficiente para se proteger se ela não agisse com cautela. Vamos fazer isso direito, Samantha, murmurou Andressa, enquanto revisava antigos arquivos em seu computador. Não podemos nos dar ao luxo de cometer erros. Samantha se mexeu lentamente no sofá, incapaz de permanecer imóvel apesar da dor que ainda sentia no corpo. E se for tarde demais? Brito tem muitos contatos, e Nea. Ela sempre sabe como sair impune. Andressa parou e a encarou diretamente nos olhos. Só será tarde se desistirmos. Não vamos fazer isso. Você vai sair dessa, e eles vão pagar. Mas preciso de tempo para reunir provas. Por enquanto, você deve se manter escondida e continuar se recuperando. Samantha concordou, embora a inquietação permanecesse em seu olhar. Sabia que Andressa tinha razão, mas o medo não a abandonava. Nea e Brito haviam demonstrado que eram capazes de qualquer coisa. Já tinham tentado matá-la uma vez, e a ideia de que poderiam tentar novamente a assombrava. Andressa, enquanto revisava alguns documentos bancários de Brito que havia conseguido de forma anônima, se aproximou do sofá. Olha isso! Brito desviou grandes quantias de dinheiro da empresa de Creusa, disfarçando como perdas em investimentos fracassados, mas, na verdade, ele está transferindo aos poucos para suas contas pessoais. Isso pode ser nossa chave? Samantha franziu a testa ao ver os números na tela do laptop. E como vamos provar isso? Ele controla toda a empresa agora? Ninguém vai me ouvir depois do que aconteceu, especialmente com Nea manipulando todos. Andressa suspirou, mas sua determinação não diminuiu. Ainda tenho contatos no sistema. Podemos filtrar essa informação para a imprensa ou para as autoridades financeiras. Se conseguirmos que o investiguem, vamos desestabilizá-lo. O importante é que eles não saibam que estamos por trás disso. Os dias passaram e, enquanto Samantha se recuperava, Andressa estava mais ocupada do que nunca. Visitava discretamente antigos sócios de Creusa, buscando qualquer detalhe que pudesse ligar Brito e Nea aos crimes. Sabia que não podia confiar em mais ninguém, então agia sozinha. Mas, quanto mais investigava, mais perigoso tudo se tornava. Em uma dessas visitas, Andressa recebeu uma advertência de um ex-funcionário de Brito. Ouvi rumores. Brito percebeu que algo está errado. Ele está começando a suspeitar de tudo. Você precisa ter cuidado, Andressa. Já sabem que Samantha não morreu naquele acidente. É uma questão de tempo até que a procurem. Andressa apertou os dentes, sabendo que isso complicava ainda mais as coisas. De volta à cabana, compartilhou a informação com Samantha. Temos que agir antes deles, disse Andressa com urgência. Eles não podem saber que estamos aqui? Samantha, assustada, mas decidida, respondeu. Não me importa o que aconteça.
Eles tentaram me matar, não podem sair impunes. Faremos o que for necessário para detê-los. Andressa já tinha provas suficientes para fazer uma denúncia, mas sabia que não podia confiar nas vias legais tradicionais, pois o poder de Brito era muito abrangente. Decidiu, então, vazar as informações para um jornalista investigativo, alguém que não pudesse ser comprado ou intimidado. Mas, justamente quando pensavam que teriam um alívio, chegaram notícias de que Neia e Brito estavam intensificando os esforços para encontrar Samantha. Temos que agir rápido, murmurou Andressa enquanto guardava alguns papéis em uma mochila. Não podemos ficar aqui por muito tempo. É só uma questão de tempo até que nos encontrem. Samantha se sentia mais forte a cada dia, mas sabia que o perigo estava cada vez mais próximo. Enquanto se preparava para deixar a cabana, compreendeu que não havia mais volta. O confronto com Brito e Neia era inevitável, por a questão era se estariam prontas quando chegasse o momento. Andressa olhou para Samantha antes de fechar a porta da cabana. Vamos acabar com isso, Samantha, custe o que custar. Ambas sabiam que a batalha final estava próxima, e desta vez não haveria margem para erro. O silêncio tenso preenchia a cabana. Samantha e Andressa mal trocavam palavras enquanto se preparavam para deixar o lugar. Sabiam que cada minuto contava e que o tempo em que estariam a salvo se esgotava rapidamente. Andressa, com provas suficientes em mãos, só precisava de mais uma chance para expor tudo. Mas algo no ar dizia que Brito e Neia não ficariam de braços cruzados. Andressa dobrava os documentos bancários em envelopes, enquanto Samantha, com as mãos trêmulas, fechava uma mala com seus pertences essenciais. Precisamos nos mover rápido. Os contatos do jornalista me disseram que Brito está investigando todas as propriedades em nome da sua família, incluindo esta cabana, disse Andressa, com um tom sério e controlado. Samantha concordou, mas o medo era visível em seus olhos. Eu sei, mas e se eles nos encontrarem antes de conseguirmos sair daqui? Eles não hesitarão em fazer qualquer coisa para nos calar. Embora Samantha estivesse visivelmente assustada, Andressa mantinha calma por fora, mas por dentro sentia a tensão aumentando. Ela já havia agendado uma reunião secreta com um jornalista investigativo para a manhã seguinte, numa cafeteria da cidade. Se conseguisse entregar as provas, o império de Brito e Neia desmoronaria. Vamos embora assim que eu terminar de empacotar isso, disse Andressa com firmeza. Eles não podem nos encontrar aqui. Na outra ponta da cidade, Brito e Neia estavam na sala de sua mansão luxuosa. Passaram as últimas semanas procurando Samantha e manipulando informações para garantir que ninguém descobrisse a verdade. Mas os rumores de que alguém investigava seus movimentos financeiros já tinham chegado até eles. Temos que acabar com isso de uma vez por todas, disse Brito enquanto acendia um cigarro, lançando um olhar tenso para Neia. Samantha precisa desaparecer. Se esse jornalista conseguir o que procura, estamos acabados. Neia, com o rosto sério, olhou pela janela. Achei que tivéssemos resolvido tudo quando sabotamos o carro dela. Não entendo como ela sobreviveu. Precisamos ser mais cuidadosos desta vez. Brito esmagou o cigarro com raiva. Não mais cuidadosos. Mais rápidos. Encontramos e silenciamos ela para sempre. Entendido? Neia concordou, embora o nervosismo só passasse quando tudo estivesse resolvido. Não podemos deixar que Andressa continue. Sempre foi uma ameaça, mas não imaginava que pudesse ser tão perigosa. Enquanto isso, Andressa e Samantha saíram apressadas da cabana ainda de madrugada, evitando deixar qualquer rastro que pudesse ser seguido pelos homens de Brito. Dirigiram em silêncio, cada uma absorta em seus pensamentos. Sabiam que não havia margem para erros. O telefone de Andressa vibrou, era o jornalista. Estou perto da cafeteria, mas tenham cuidado. Alguém anda fazendo perguntas sobre vocês, avisou ele. Entendo. Estamos tomando precauções, respondeu Andressa.
Vejo você em meia hora. Quando finalmente chegaram à cidade, Andressa estacionou o carro próximo à cafeteria e entregou a Samantha um pequeno pacote. Se algo der errado, leve isso à polícia. São as provas de que precisamos. Eu me encontrarei com um jornalista. Samantha concordou, com um rosto pálido mais determinado. Vamos juntas? Não vou fugir desta vez. Entraram na cafeteria, mas algo estava estranho, o ambiente parecia tenso e as pessoas lançavam olhares frios. O jornalista não estava em sua mesa habitual. Andressa sentiu um calafrio ao ver um homem sentado em um canto, observando-as fixamente. Soube imediatamente que algo estava errado. Precisamos sair daqui, murmurou, mas, antes que pudessem se mover, 2 homens se levantaram de suas mesas e vieram diretamente em direção a elas. Nos encontraram, sussurrou Samantha, a voz entrecortada. O que fazemos agora? Corremos, respondeu Andressa, os olhos frenéticos procurando uma saída. Sabia que, se fossem capturadas, não haveria uma segunda chance. Toda a tensão acumulada explodiu enquanto a situação na cafeteria se tornava cada vez mais hostil. Haviam planejado o encontro com o jornalista com muita cautela, mas agora estava claro que algo dera errado. As sombras dos 2 homens que se aproximavam confirmavam que temiam. Britney as haviam encontrado. As palavras de advertência do jornalista ecoavam na mente de Andressa enquanto ela trocava um olhar com Samantha, que já começava a se levantar devagar. Sem levantar suspeitas, Andressa empurrou Samantha sutilmente em direção à saída. Não olhe para trás. Apenas vá para a porta, murmurou, tentando se manter calma. Samantha concordou, os olhos cheios de medo. Cada passo dos homens aumentava a pressão sobre as duas, e o ambiente na cafeteria ficou denso, abafando o ruído das conversas ao redor. Andressa e Samantha conseguiram passar pela porta, mas os homens as seguiam de perto. A rua estava quase deserta, e o pânico começava a tomar conta delas. Corre, gritou Andressa, segurando a mão de Samantha enquanto ambas disparavam pela calçada, com os passos pesados dos perseguidores cada vez mais próximos. Samantha, ainda se recuperando de seus ferimentos, tentava acompanhar o ritmo de Andressa. As luzes da cidade brilhavam ao redor, mas ofereciam pouca segurança naquela noite escura. Andressa sabia que estavam numa corrida contra o tempo ou não podiam se permitir cair nas mãos de Brito. Ao chegarem em uma esquina, Andressa puxou Samantha para um beco estreito. Os passos atrás dela soavam cada vez mais altos, mais próximos. Avistaram uma porta traseira de um prédio abandonado e, sem hesitar, entraram e a fecharam rapidamente, tentando regular a respiração ofegante. Não dá mais para continuar assim, sussurrou Samantha, as mãos trêmulas. Mais cedo ou mais tarde, eles vão nos pegar. Andressa segurou o rosto de Samantha entre as mãos. Escuta, vamos sair dessa. Temos as provas, e vamos usá-las. Eles é que estão em perigo, não nós. Samantha fechou os olhos, tentando controlar o medo. E se não conseguirmos? Eu não aguento mais fugir, Andressa. Não tenho mais forças. Com determinação, Andressa respondeu. Você é mais forte do que pensa. Se desistirmos agora, eles vencem. Não vamos dar esse poder a eles. Não depois de tudo o que fizeram. Após recobrarem o fôlego, Andressa pegou o telefone e ligou para o jornalista, na esperança de que ele ainda estivesse por perto. Onde você está? Nos encontraram, sussurrou. Mas a linha ficou muda, intensificando a angústia. Precisamos achar outra saída, disse Andressa, firme. Se ficarmos aqui, será fácil nos capturar. Do outro lado da cidade, Brito e Nea estavam furiosos. Não só seus planos de acabar com Samantha haviam fracassado, como agora sabiam que Andressa tinha provas suficientes para destruir tudo o que construíram. Na luxuosa sala de Brito, discutiam sobre o próximo passo. Isso tudo é culpa sua,
gritou Neia, frustrada, jogando um copo contra a parede. Se você tivesse acabado com isso desde o começo, não estaríamos nessa situação. Brito franziu a testa enquanto acendia um cigarro e observava as cinzas caírem ao chão. Não jogue a culpa em mim. Você também aproveitou o dinheiro e o poder, Neia. Se Andressa e Samantha continuarem livres, é só questão de tempo até que tudo desmorone. Neia o encarou com desprezo. Então faça algo. Não vou perder tudo que conquistei por causa de duas mulheres insignificantes. No prédio abandonado, Andressa e Samantha sabiam que não podiam se esconder para sempre. Os passos de seus perseguidores ainda ecoavam em suas mentes, e elas trocaram um olhar que dizia tudo. Era hora de contra-atacar. Nada de mais fugas, nada de mais esconderijos. Vamos resolver isso do nosso jeito, disse Andressa, guardando o telefone e se preparando para o próximo movimento. As provas que haviam reunido eram sua única chance, mas sabiam que o tempo estava se esgotando. Enquanto permaneciam escondidas, ambas estavam exaustas, mas a adrenalina as mantinha alertas. Andressa espiava pela porta para garantir que não haviam sido seguidas, enquanto revisava os documentos reunidos contra Brito e Neia. As provas eram suficientes para incriminá-los, mas o desafio agora era encontrar uma maneira segura de entregá-las às autoridades. Temos que agir logo, sussurrou Andressa enquanto dobrava cuidadosamente as provas. Não podemos continuar fugindo. Samantha concordou, seu rosto pálido de preocupação. E se nos descobrirem antes que possamos fazer algo? Não vão. Desta vez, vamos agir com inteligência, respondeu Andressa, determinada. Temos tudo o que precisamos. Agora é só uma questão de tempo. Enquanto as duas elaboravam seu plano, Brito e Neia enfrentavam seus próprios problemas. Neia começava a mostrar sinais de paranoia, percebendo que o controle da situação estava escapando por entre seus dedos. Brito, por outro lado, estava cada vez mais desesperado e disposto a tudo para silenciar Andressa e Samantha. Naquela mesma noite, Brito contratou um detetive particular para localizar as duas mulheres. Não importa o custo, disse ele, deslizando um maço de notas pela mesa. Encontre-as. Quando encontrá-las, quero que desapareçam para sempre. Neia, que escutava ao fundo, sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Agora, não se tratava apenas de eliminar Samantha, Brito estava disposto a qualquer coisa para proteger o que haviam construído. O medo começou a dominá-la, mas ela não demonstrou. Ainda queria manter o controle da situação. Enquanto isso, Andressa conseguiu entrar em contato com um jornalista confiável, que já vinha investigando as atividades ilegais de Brito. Eles combinaram de se encontrar em um lugar público para trocar as provas. É a única maneira de acabar com isso, disse Andressa a Samantha enquanto organizava os documentos em uma pasta discreta. Vamos acabar com Brito e Neia, e depois disso você poderá recuperar sua vida. Samantha olhou com uma mistura de medo e gratidão. Não sei como poderei agradecer por tudo isso. Você fez mais por mim do que eu jamais pensei que alguém faria. Não se trata de agradecimentos, respondeu Andressa. Trata-se de justiça, e ninguém merece o que te fizeram. O encontro com o jornalista estava marcado para a manhã seguinte. Andressa e Samantha sabiam que era a única oportunidade que tinham ou não havia margem para erros. Elas estavam cientes de que a possibilidade de Brito e Neia interceptá-las era real, mas precisavam arriscar. No fundo, ambas sabiam que o final estava próximo, mas não tinham certeza se seria um final de justiça ou tragédia. A manhã chegou e, com ela, a tensão no ar se tornava cada vez mais tensa. Andressa e Samantha caminharam em direção ao ponto de encontro com o jornalista, um café no centro da cidade. O buliço das pessoas e dos carros passava despercebido enquanto as duas mulheres se moviam com cautela. Precisamos ser rápidas, murmurou Andressa enquanto caminhavam em direção ao café. Quanto menos chamarmos atenção, melhor. Samantha, com as mãos trêmulas,
tentava manter a compostura. Sabia que esta era a última chance para derrotar Britannia? Andreas empurrou a porta do café e ambas entraram. O jornalista já as esperava em uma mesa no fundo. Você tem tudo? Perguntou em voz baixa, enquanto Andreas lhe entregava a pasta. Tudo, respondeu Andreas com firmeza. Mas precisamos que você haja rápido. Eles sabem que estamos perto de expô-los e farão qualquer coisa para nos parar. Enquanto o jornalista revisava os documentos, uma sensação de alívio começou a crescer dentro de Samantha. Elas finalmente tinham chegado até ali, as provas estavam nas mãos de alguém que poderia fazer justiça. Mas esse alívio foi interrompido por um barulho, e a porta do café se abriu de golpe, revelando dois homens grandes e ameaçadores que entraram. Andreas os reconheceu imediatamente, eram os homens que Brito havia enviado para vigiá-las. Precisamos ir, sussurrou Andreas, agarrando Samantha pelo braço. Eles sabem que estamos aqui. O jornalista, percebendo a gravidade da situação, levantou-se imediatamente. Vou chamar as autoridades. Isso não pode esperar. Enquanto Andreas e Samantha saíam do café apressadas, os homens começaram a segui-las. Elas correram pelas ruas, entre a multidão, tentando se perder no caos da cidade. As duas mulheres correram até uma estação de trem próxima, sabendo que precisavam despistar seus perseguidores. Samantha, com a respiração ofegante, olhou para Andreas com desespero. Não podemos continuar correndo para sempre. O que vamos fazer? Não vamos correr mais, disse Andreas, com os olhos cheios de determinação. Vamos lutar. Nesse momento, as luzes de uma viatura policial se acenderam atrás delas. O jornalista havia cumprido sua parte do acordo e a polícia chegará a tempo. Os homens que seguiam foram detidos imediatamente. Naquela mesma noite, Britannia foram presos pelas autoridades. As provas que Andreas e Samantha reuniram foram suficientes para incriminá-los em uma série de crimes que iam muito além da tentativa de eliminar Samantha. O império que eles haviam construído com mentiras e traições desmoronava diante de seus olhos. Enquanto Samantha e Andreas assistiam às notícias daquela noite no apartamento de Andreas, ambas sabiam que, embora a batalha tivesse sido longa, a justiça finalmente triunfara. Mas, no fundo, também sabiam que as cicatrizes de tudo o que haviam passado demorariam a cicatrizar. Britannia foram condenados por envenenar crios e por tentar acabar com a vida de Samantha. A sentença era clara, ambos pagariam seus crimes com longas penas de prisão. Andreas e Samantha sentiam que o pesadelo havia terminado após a condenação de Britannia. Elas começaram a reconstruir suas vidas. Durante o julgamento, descobriu-se que Creus havia deixado um testamento que concedia a ambas uma considerável parte de sua fortuna. Samantha e Andreas decidiram que essa fortuna não seria apenas para elas, mas que utilizariam para honrar a memória de sua tia. Com a fortuna de Creus, Andreas e Samantha iniciaram uma série de projetos benéficos, hospitais, escolas e centros de apoio para pessoas em situação vulnerável. Elas queriam que o legado de Creus não fosse apenas marcado por sua trágica morte, mas também pelo impacto positivo que teria na vida de muitas pessoas. No dia da inauguração do primeiro hospital construído em memória de Creus, Andreas e Samantha se sentiam em paz. Elas haviam feito justiça não apenas nos tribunais, mas também em seus corações. Sabiam que Creus estaria orgulhosa do que haviam conquistado. Enquanto observavam o pôr do sol juntas, ambas sabiam que haviam fechado um ciclo e que sua tia finalmente descansava em paz. A história conclui com uma mensagem poderosa: a justiça e o bem prevalecem, e que o amor e o sacrifício podem transformar até mesmo tragédias em algo positivo para o futuro. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobriu um segredo chocante,
Clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.